Oi, 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 pontinhos, queridos, grandes amigos. Fiz um convite aí de última hora para essa live. Dá um minutinho aí, que eu tô entrando um pouquinho atrasada, que eu fui tomar um banho. Trabalho... Tô trabalhando em plano noturno e eu tava dormindo agora à tarde, de manhã. Fiz algumas coisas e agora à tarde eu dormi um pouco. Por isso que eu tô com essa cara amassada. Acabei de acordar. E eu preciso trazer uma mensagem importante que Deus tem me cobrado a respeito dos meus vídeos, a respeito das coisas que eu posto. Vou esperar um pouquinho. Lembrando que eu faço as lives, não porque eu prefiro live, porque a live ela é muito mais difícil, ela não tem edição. O que você fala aqui tá falado, o que acontece aqui tá feito, não dá pra editar, não dá pra contornar, não dá pra mudar. Porém, eu não tenho um equipamento, um equipamento compatível, né, para gravar vídeos e para fazer edições e tal. Acho que eu vou tirar o óculos. Vixe, pior. Esperar um pouquinho. Muito obrigada pela galera que tem apoiado a página, canal no YouTube. Prazerzaço estar com vocês. Dá um feedback para mim sobre o áudio, porque eu tô com fone de ouvido aqui, ó, por causa do microfone, para ficar mais próximo. Acho que para ficar um pouco mais nítido a minha voz, o que eu falo para vocês, como a gente conversa. Bom, eu vou ser bem sincera. Desde quando eu comecei a gravar esses vídeos, desde quando eu comecei a falar sobre o transtorno de personalidade borderline, em 2004, eu nunca fiz um preparo assim por trás. Eu não tenho uma pauta escrita que eu vou trabalhando em cima e vou falando com as pessoas. Não, é algo bem espontâneo. Eu sou essa mesmo, essa é a minha natureza, é o meu jeitão. Eu vou falando as coisas conforme eu vou pensando, porque não são pensamentos formulados agora, instantaneamente. Toda vez que eu paro para gravar um vídeo, eu paro para conversar, são coisas, já são assuntos que eu estou refletindo e que eu estou analisando há dias. Por isso que às vezes eu passo algum tempo sem gravar, algum tempo sem falar com ninguém. Então, tudo que vai acontecendo no decorrer da minha vida, todas as experiências que eu vou vivendo, eu vou anotando mentalmente, ou em rascunhos, né? Às vezes eu escrevo textos, eu converso com algumas pessoas, e essas coisas vão criando essas pautas, essas experiências, essas vivências que vão criando o conteúdo para que eu traga para vocês, para que eu fale para vocês sobre TPB, para que eu explique para vocês sobre transtornos. O convite que eu fiz hoje foi para falar algo delicado, uma coisa assim que eu já venho ponderando esse fato há algum tempo. Eu já venho analisando isso há algum tempo. E eu já precisava falar dessa forma há muito tempo. No início, quando eu comecei a gravar vídeos e postar no YouTube apenas, eu falava de uma maneira descontraída, eu falo de uma maneira descontraída, eu sou bem-humorada, eu gosto de brincar, eu gosto de trazer o lado bom. Eu me comprometi com os meus pontinhos de luz no YouTube que eu traria sempre o lado bom de um borderline. Eu sempre mostraria para vocês como vocês podem acreditar em si mesmos, como dá para vocês se encararem, se olharem no espelho e falar: eu sou um ser humano, eu mereço viver, eu não vou me matar por causa disso. Eu tenho esse compromisso com todo mundo. Esse é o meu objetivo com o canal Ponto de Luz. Ser ponto de luz, ser motivadora, ser inspiradora. Eu acredito que o mundo esteja cheio de pessoas que estão aí só para derrubar. Eu acredito que tem muita gente para te jogar para baixo, tem muita gente para falar que inúmeros conselhos para falar muitas coisas. E eu quis ser uma diferencial, eu quis fazer uma coisa que motivasse, que fizesse as pessoas acreditarem em si mesmas. E eu fiz vários vídeos falando de vários aspectos distintos do borderline. Eu falei sobre relacionamentos, eu falei sobre maternidade, eu falei sobre empregos, eu falei sobre família, amigos, relações interpessoais, eu falei sobre eu dei o meu testemunho de vida, como eu cresci, como eu evolui na fé, como eu conheci a Deus. Eu falei sobre tudo isso em vários vídeos separadamente. Só que eu nunca falei, eu acho,
abertamente sobre o lado obscuro do transtorno de personalidade. Porque no início eu não queria levantar isso. Eu não queria levantar isso porque eu achava que já faziam muito disso. Então, eu queria ser diferente, eu queria mostrar o lado bom, o lado legal. Eu queria motivar as pessoas a enfrentarem o transtorno, tanto quem tem quanto quem convive com quem é transtornado. Eu queria passar uma mensagem de alegria, de entusiasmo. Ah, então você veio aqui para desmotivar todo mundo e para jogar um balde de água fria. Não, não necessariamente. Só que hoje eu quero ter um bate-papo, uma conversa frente a frente, um afrontamento com os transtornados e todos aqueles que convivem em volta. Por quê? Nos últimos dias, 2018 é assim, nós estamos na reta final, último fim de semana do ano, e 2018 foi o ano onde teve o maior número de suicídios da história. Eu não consegui pesquisar, eu estava estudando isso, eu estava lendo, fazendo pesquisa na internet, e eu não consegui achar números ou anos anteriores que tivessem registros de suicídio, ou se falasse tanto em suicídio, ou pessoas falassem que queriam se suicidar tanto quanto falaram este ano. Foi uma coisa absurda. Não sei se é por causa da onda da internet, dessa coisa de modinha, não sei o que lá, e todo mundo falando do assunto, blá blá blá. A gente sempre bateu em cima da tecla. Vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre suicídio. Só que o falar sobre suicídio virou um negócio, assim, um tsunami, que veio invadindo as pessoas e veio invadindo a sociedade de uma maneira que tá matando todo mundo. Vocês estão assistindo esse filme aí, Bird Box, que tá no Netflix, e todo mundo tá... Ah, o filme de suicídio, não sei o que, quem vê a sombra. E tá todo mundo impressionadão. Pra mim, cara, eu tô vivendo em Bird Box tem uns 10 anos, né? Eu tô nessa jaula eu sou um passarinho nessa jaula tem muito tempo, sabe? O filme tem várias interpretações, o filme tem várias visões diferentes, é sobre a personagem, o livro, não tem nada a ver e tal, sabe? Fizeram alguma distorção aí, um momento sobre a história, só que ela traz uma reflexão realmente. Um mundo acabando em suicídio. Você acha que isso é você acha que isso é trágico? Que isso é muito longe da realidade que a gente tá vivendo? Cara, o mundo tá acabando em suicídio. Se você não reparou, pessoas do seu lado estão se matando por nada. À toa. E o à toa que eu estou dizendo não é por questões banais. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Não é porque estão se matando por questões banais. Pessoas estão se matando por falta de conhecimento. Por falta de autoconhecimento. Por falta de saber quem elas são de verdade. Por falta de uma empatia do próximo, por falta de amor do próximo. O suicídio, ele é rodeado de N situações fantasmagóricas, vamos dizer. Tem sombras em volta do suicídio o tempo todo, de várias pessoas. O suicídio tem culpados, o suicídio tem assassinos, o suicídio ele tem N questões em volta que ninguém quer falar sobre isso. Quando uma pessoa chega em você e fala, eu quero morrer, a primeira reação é fazer piada. Primeira. Esses dias, foi assim, a gota d'água pra mim, foi uma coisa que mexeu com o meu coração de verdade. Eu não conhecia essa pessoa, já é um grande escritor, infelizmente eu cheguei até ele só agora por causa dessa notícia triste, mas um pastor chamado Daniel Mastral perdeu seu filho há uma semana, exatamente hoje, uma semana. Perdeu seu filho pro suicídio, ele só tinha 15 anos, e aí eu fui estudar a história, eu fui a fundo e descobri que o garoto tinha transtorno de personalidade borderline, quer dizer, ele estava começando, ele estava só começando a enfrentar as características do transtorno de personalidade borderline, galera. 15 anos. Eu tô com 27, você que tá me assistindo talvez esteja com 40, 80, não sei. Talvez você já esteja há 20 anos enfrentando um transtorno de personalidade ou a depressão. O garoto sucumbiu com 15 anos, é muito triste. Ou seja, o circo está se fechando em volta da gente. Vocês conseguem enxergar que a situação, as sombras, elas estão cercando cada vez mais pessoas, elas estão chegando cada vez mais perto da sua casa, do seu lar, do ambiente que você acha que jamais isso iria acontecer, entendeu? Então, é um momento de afrontar essa realidade. É um momento de falar verdades que as pessoas não querem comentar. Coisas assim que... Por que eu penso em suicídio? Quem eu sou de verdade? Quando você olha no espelho, eu tô aqui de frente para um espelho, e quando eu olho para o espelho lá, eu falo quem eu sou, o que eu vejo nos meus olhos, quem é você quando você olha no espelho. É de conhecimento de todo mundo que eu estou lançando meu primeiro livro. O livro se chama
Eu não me suicidei. O transtorno de personalidade em sua melhor perspectiva. Melhor perspectiva por quê? Porque a perspectiva do transtornado. Isso aqui é um encadernado do livro. Eu não consegui publicar ainda. Eu estou arrecadando fundos para lançar esse livro em 2019. Ele vai ser lançado em nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. E o meu testemunho nesse livro, a minha história, a minha biografia, eu acho que ela ficou muito superficial. É um livro aqui que, na minha impressão, ele saiu com 131 páginas. Ele saiu com 131 páginas e ficou muito superficial. Foi falado pouco da profundidade que é você enfrentar o suicídio. Foi falado bem pouco. Esse livro aqui, ele é uma biografia, ele fala de uma criança, ele fala de uma adolescente, ele fala de uma mulher adulta cheia de problemas mentais, cheia de questões de vida. Ele dá um testemunho religioso de uma mulher que encontrou a Deus, que se tornou cristã, que passou pelo budismo, pelo espiritismo, pela Wicca, N religiões. Eu nem sei quantas religiões eu estudei no decorrer da minha vida. E assim, o que eu escrevi nesse livro foi muito a nata. Foi assim, muito por cima, foi muita ponta do iceberg. Eu só queria conseguir colocar no papel o começo de tudo, para que talvez as pessoas entendessem de onde surgiu esse negócio de transtorno de personalidade borderline. Por que a Drica fala desse negócio? Quem que ela é? E aí as pessoas olham pra minha vida e falam, nossa, você tá no quarto casamento, você tem uma filha com TDAH que é cheia de transtorno, você tem problemas com a mãe, problemas com o pai, problema com a madrasta, problema com a tia, problema com o tio, problema com o irmão, problema com o amigo, problema com todo mundo, você é extremamente problemática, você não para em emprego nenhum. Né? As pessoas sempre questionaram essas questões da minha vida e eu resolvi escrever um livro para contar assim, por cima, como é que começou esse problema lá embaixo. Na onde eu descobri que eu tinha transtorno de personalidade? Quem falou pra mim? Entendeu? Em que fase da minha vida eu ouvi a palavra transtorno de personalidade borderline? E aí eu tento colocar no livro assim, dentro da minha história, em alguns parênteses, eu coloco os meus sentimentos, as minhas sensações, o que o transtorno faz na mente da gente. O que eu quero falar nesse vídeo é o veneno da raiz. O veneno da raiz, gente, é aquilo que é a sua natureza, é aquilo que vai de fato levar você ao suicídio. E a raiz desse problema está muito mais embaixo, o veneno está sendo injetado muito mais embaixo do que você consegue enxergar. Porque as pessoas estão romantizando e as pessoas estão dando uma visão sobre transtorno de personalidade, depressão e suicídio. Elas estão fazendo uma novela em cima desse assunto como se ele fosse algo emocional, como se ele fosse algo superficial, algo momentâneo, uma frustração, ou uma tristeza profunda, ou um desalento, ou um luto, ou... Não é só isso. Não é só daí que vem o instinto suicida. A tendência suicida, ela é uma raiz, ela tá cravada na tua alma desde aquele momento que ela surge, que nem uma sombra, que nem um monstro. Eu vim te matar, eu vim te levar, eu vou te levar. Isso é a sombra do suicídio. Sabe, ela é muito mais do que um sentimento de luto, de dor, de abandono, de rejeição. Ela é muito mais do que um sentimento de frustração. Ela é uma realidade, ela é uma pessoa encravada na sua frente, parada na sua frente, em pé. É uma sombra pesada, uniforme, assim, em cima de você, falando, você vai morrer. E não interessa o que você faça. Você vai morrer porque isso. E ela fica ali insistentemente falando na sua cabeça o que é você e quem é você. E eu vou te falar como que isso acontece. Porque a maioria das pessoas está evitando enfrentar da onde vem isso. O que é essa raiz? Por que eu penso em suicídio? Porque eu tô muito triste, eu perdi fulano, ou eu saí de um relacionamento abusivo, ou a minha vida inteira foi de frustração. Certo, você realmente pensa em suicídio por causa disso. Mas isso aí é só as emoções. Isso é só a ponta do iceberg. Você pensa em suicídio por causa da conclusão que você tem a seu respeito. Eu analisei isso em mim de uma maneira, eu escrevo isso no livro, eu acho que um pouco metaforicamente. Eu coloco no livro assim de uma forma romântica, talvez. Eu acho que eu devia ter sido mais real. Eu acho que eu devia ter rasgado mais o verbo na hora de escrever, para ver se eu falava direto com as pessoas para elas entenderem que a cura de um transtorno ou a saída de uma depressão é um enfrentamento, é uma luta, sabe?
é um declarar guerra contra você, contra si mesmo. Porque quando você presta atenção em quem você é, você vai ter duas atitudes. Você presta atenção em quem você é, você descobre que você faz coisas horríveis, que você pensa coisas horríveis a respeito das pessoas. Você conclui que você não é uma pessoa pronta, você conclui que você não é uma pessoa desejável. Você tira conclusões a seu respeito que ninguém falou, algumas vezes, certas vezes. Você começa a se ver em situações ou em lugares que você é uma pessoa diferente dos demais. Você olha pra todo mundo e fala assim, cara, tá todo mundo gostando, tá todo mundo impressionado, tá todo mundo admirando, só eu que tô achando feio, só eu que tô achando ruim, só eu que sou tão egoísta. Você já se pegou olhando pra si e falando, eu sou muito egoísta, eu sou muito ruim, eu tô com inveja. Você já se pegou sentindo inveja e aceitou que você estava invejando alguma coisa de alguém? A vida, o que ela tem, quem ela é? Isso é o veneno. Esses sentimentos, esses pensamentos a seu respeito é o veneno que está lá na raiz. E você nega porque você não quer ser aquele ser humano. E você quer dizer para si mesmo que na verdade você só está triste, na verdade você só sofreu uma grande perda, na verdade você só foi rejeitado, mas na verdade você está mudando, você está encarando quem você é lá no fundo. E você não gosta de ver quem você é lá no fundo. Quando você olha para si mesmo, quando você para... Por que a gente tem tanta facilidade em analisar as pessoas em volta? Existe o ditado que o macaquinho senta em cima do rabo e olha o rabo dos outros. Todo mundo faz isso porque é muito mais fácil você apontar o erro do fulano, o pecado do ciclano, que é diferente do teu, né? Porque ninguém é isento de pecados. É muito mais fácil. Só que, falando nisso de uma maneira vulgar, é fácil, porque todo mundo fala que todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo faz mal aos outros, todo mundo fala mal dos outros, todo mundo faz fofoca, todo mundo mente. Mas eu tô falando de uma realidade mais profunda do que você contar uma mentira, do que você passar a perna em alguém, do que você fofocar. Eu tô falando de uma verdade que você encara em determinado momento dentro de si, que você fala, não, peraí, eu não posso aceitar isso aqui. Eu não sou isso aqui, não. Eu não sou essa pessoa invejosa, eu não sou essa pessoa ruim. Eu não sou essa pessoa traíra. Eu não sou essa pessoa má. Diante daquela situação onde todo mundo está comovido, você olha aquilo e fala, cadê essa comoção? Cadê esse sentimento? Aí, de repente, você começa a analisar que você é transtornado. Que a sua personalidade ela não encaixa com a maioria das pessoas ao redor. A sua tristeza não é a mesma daquelas pessoas. Sua empatia não existe numa certa situação. Você é alguém que às vezes não liga realmente pro sentimento dos outros. Os borderlines são muitas vezes apontados como clusters B. Cluster B é um termo pesado para falar de pessoas abusadoras, sabe? Quando a gente fala para alguém, eu tenho transtorno de personalidade borderline, se a pessoa conhece do assunto, ela vai correr. Ela vai fugir. Porque um borderline geralmente é uma pessoa possessiva, geralmente uma pessoa doentia, que ela tá desesperada para ter atenção, para receber amor, que ela vai fazer tudo. Ela vai fazer de tudo por isso. E assistindo um vídeo recentemente do Daniel Mastral, que chamou muito minha atenção, que o nome do vídeo era Borderline, eu achei que ele fosse falar do transtorno, mas não. Ele falou que a sociedade está borderline. Todos estão na borda, todos estão no limite. E de fato, todas as pessoas estão na gota d'água. Todas as pessoas estão distribuindo ódio, elas estão distribuindo maus sentimentos, más interpretações. E às vezes você tem que lidar com isso de você, saindo de você. E aí concluir que você é essa pessoa tóxica. Chegar à conclusão de olhar no espelho e falar, eu sou um ser humano podre. Cara, quem que não vai querer se matar? Quem não vai querer se jogar na frente de um caminhão quando olhar para si mesmo e só ver podridão e só ver coisa ruim? Entendeu? Eu duvido que se você fizer uma autoanálise de si mesmo, em determinado momento da sua vida, você não entre em uma certa depressão. Então é preciso entender aonde está entrando o veneno da tua vida. E aí eu tô falando tudo isso pra quê? Pra acabar com você então e pra tirar suas esperanças e falar que você é um bosta mesmo e você tem que morrer. Não.
Eu estou falando isso porque foi exatamente isso que eu escrevi no livro. Esse é o objetivo do meu livro, é isso que fala o livro, é sobre ver quem você é e aprender a transformar esse veneno, aprender a drenar esse veneno em cada pensamento, em cada atitude, em cada momento da tua vida. Falar para uma pessoa, não morre porque os outros vão sentir sua falta, às vezes é muito egoísta. Você não sabe como aquilo afeta tais pessoas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa lá e eu falei pra ela, eu abri o meu coração e eu falei assim, velho, tava vendo essa situação do garoto, o menino lá que se suicidou, filho de pastor, filho de médica, o menino tinha tudo na vida, tinha apoio, tinha amor, tinha um berço, sabe, tinha tratamento, tinha clínica, tinha tudo, o cara não aguentou, o menino foi embora, se entregou porque ele achou que ele não era o suficiente, que ele não ia... Ele achou que o que ele estava recebendo era demais para ele. Ele achou que ele não merecia. Cara, olha o que o transtorno faz com a mente de uma pessoa. Se você é rejeitado, menosprezado, desprezado, se você é destruído, você cria uma personalidade revoltada. Ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém me ama. E se você recebe todo apoio, se você recebe todo amor, se você tem todo o suporte, o transtorno faz você pensar, eu não mereço, eu estou no lugar errado, eu estou atrapalhando, estou dando gasto. Cara, é de uma hipocrisia tamanha, é de uma ironia tão grande. Nosso cérebro, nossa mente, ele distorce tanto essas informações que você recebe, sejam elas boas ou ruins. Eu escrevi um texto dizendo que a manjedoura não é diferente do berço de ouro. Não interessa na onde você nasceu. Na realidade, não interessa o apoio que você recebe. Não interessa se todas as pessoas estão passando a mão na sua cabeça, cuidando de você, colocando você nas melhores clínicas, pagando os melhores psiquiatras. Não interessa se você não olhar para si mesmo, se você não souber se analisar e se você não souber fazer essa reflexão, esse raio-x da sua natureza, se você não aprender isso, cara, você vai morrer indiferente do que estão fazendo por você. Por isso que eu falei que esse vídeo precisava atingir pessoas que querem um confronto, que estão dispostas a confrontar a si mesmo. Eu venho me confrontando incontáveis vezes durante anos. E eu só consegui evoluir dentro do transtorno. Eu só consegui lançar um livro e escrever falando de amor, falando de reciprocidade, falando de empatia. Porque eu me confrontei. Há trechos aqui no livro, eu não vou ler agora, que eu não lembro exatamente qual capítulo tá, mas há trechos aqui que eu coloco exatamente que ser humano ridículo e podre eu era. E você acha que eu fiz isso com pena de mim? Ou com raiva de mim? Ou você acha que isso fez eu pensar mais ainda que eu mereço esse suicídio? O erro tá quando você confronta a si mesmo, quando você conclui esses sentimentos, a gente para por aí. A gente para na análise de que eu sou um bosta e eu vou morrer. Só que existe um tratar, existe uma resposta após essa conclusão. E as pessoas não estão sabendo dar esse passo seguinte, esse passo adiante. Quando você dá de frente com essa raio-x de que você é uma pessoa ruim, de que você não gosta de quem você é um estorvo, você é um peso, ou você é rejeitado, ou você é invejoso, ou você é mau, ou você é cluster B, ou você faz mal para as pessoas, ou seja lá o que você faça, que faz você ter tanto ódio de si mesmo. Quando você chega nesse momento, você não tem que parar ali. Não tem que parar ali. O meu papel, o meu objetivo é ensinar as pessoas, a começar pelo livro, a falar que existe um passo seguinte ao aceitar quem você é. Eu já falei várias vezes sobre aceitar as suas limitações, os seus, né, principalmente o borderline, cara. Você vive na borda, saia de lá, entendeu? Você vive no limite, personalidade limítrofe, você está condenado a viver sobrecarregado, na borda, cheio. Então saia de lá, comece a se esvaziar. Este é o caminho da... O transtorno de personalidade, na verdade, ele retrocede, ele volta para trás, ele não cura. Você começa a esvaziar o copo que está cheio. Então, esses pensamentos egoístas, essa falta de empatia que às vezes você se dá conta que você tem, esse domínio que você tem sobre as pessoas, essa coisa que você tem de atacar, essa necessidade que você tem de fazer as pessoas te amarem e estarem com você, isso precisa de confronto.
Sabe por que a maioria dos psiquiatras não gostam de tratar borderlines? Porque nós não permitimos ser confrontados. Ah, é um traço do transtorno. É. O primeiro traço que você tem que aceitar. É o primeiro traço que você tem que olhar e falar: eu tenho obrigação de ver isso e tratar disso se eu quiser sobreviver. Essa é a sombra em pé na sua frente tentando te matar. E ela vai te matar. Você não aceita se confrontar, você não aceita ver que você é errada, que você faz mal às pessoas. E quando você aceita, você se vitimiza, você se coloca como um mártir daquela situação. Eu não faço mal para as pessoas porque eu não gosto, eu faço mal porque eu amo, eu sufoco porque eu amo, eu quero aquela pessoa ao meu lado. E isso é perfeitamente aceitável. Só que precisa aceitar que você tem que se tratar e contornar esses pensamentos. Eu me pego tendo pensamentos egoístas e pensamentos... Gente, se eu colocar para fora os pensamentos que eu tenho a respeito de certas situações, vocês me botam na cadeia. Ou se eu reagir às coisas que as pessoas falam pra mim no momento que vem na minha mente transtornada, alguém me dá um tiro. Só que eu fui aprendendo como dominar esses pensamentos, como tirar esses pensamentos de dentro da minha cabeça, colocar eles de frente pra mim, encará-los frente a frente, face a face. Quando eu tive um encontro com Deus, que eu enxerguei o olhar de Deus, parecia que Deus estava dentro de mim e os olhos dele olhavam diretamente para mim. E parecia que eu tinha saído do meu corpo e ele estava olhando assim, direto no meu rosto, enxergando tudo aquilo que eu queria esconder das pessoas, toda aquela podridão, a pessoa traíra, a pessoa mentirosa, a pessoa persuasiva, a pessoa dominadora. Deus começou a me acusar de tudo aquilo, ele começou a mostrar pra mim quem eu era de verdade, o mal que eu causava para as pessoas, a forma de que eu justificava o abandono, a dor da rejeição, como eu retribuía isso fazendo mais mal aos outros. Como aquilo tinha envenenado a raiz da minha vida. E aí, dessa forma, quando eu vi Deus olhando pra mim, nua daquele jeito, eu falei, pra onde eu vou correr? Eu me senti como Adão e Eva no paraíso, não tem aonde se esconder. Quando Deus olha pra você, quando Ele olha pros seus pecados e pra sua natureza podre, não tem aonde você se esconder. A diferença desse olhar pro olhar que te leva ao suicídio é que essa crítica e esse autoconhecimento de si mesmo, ele te leva a uma reconstrução. Uma reconstrução dia após dia de que você tem algo de errado que precisa ser restaurado. Essa restauração, ela não é da noite pro dia, ela não é mágica, ela não vai ser uma transfiguração. Você não vai virar um santo simplesmente porque você aceitou que você é um bosta. Só que você também não vai morrer. É essa a diferença. É aí que você começa a fugir do suicídio. É quando você começa a enxergar que aquelas imagens a seu respeito são criadas pela tua mente doente. E você não precisa concluir que você é aquilo. Você não precisa necessariamente ser isso. Isso tem a ver com N outras questões, coisas assim, tipo... Vamos falar aqui de um psicopata. É certo que o psicopata não tem o mínimo de remorso, empatia ou sentimento que o faça se sentir culpado pelo que ele faz, mas suponhamos que ele consiga afrontar esse impulso dele de matar, de fazer mal às pessoas. Quando ele olha e ele vê quem ele é, se ele tiver a capacidade de falar assim: eu reconheço que isso é errado e eu me esforçarei para transformar. É o primeiro passo, mas não é o mais difícil nem é o mais fácil. É só o primeiro passo. Reconhecimento de que você realmente não é um coitado. Você pode ter sido abandonado, estuprado, rejeitado. Você pode ter sofrido todas as formas de abuso possíveis da vida. A vida te maltratou, te humilhou, te ofendeu. Ótimo. Sinto muito. Eu realmente sinto muito por você. Fala isso pra você na frente do espelho.
Cara, eu realmente sinto muito, 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 muito que você tenha passado por essas merdas todas. Eu sinto muito que tenha havido seres humanos na sua vida que tenham sido tão idiotas e tão maus. Eu realmente sinto muito por mim. Só que eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Eu não posso deixar nas costas dessas pessoas abusadoras, na mão dessas pessoas abusadoras, a responsabilidade por quem eu sou, quem eu vivo. Eu não posso deixar essas pessoas me matarem, envenenarem as minhas raízes. Então, nessa atitude, você já tira o coitadismo, você tira o vitimismo. Sabe? Você tira esse espírito de comiseração, de necessidade, de que as pessoas falem que você sofreu e que reconheçam a sua dor. Essa sua dor, quando você contar sobre ela, ela vai ser história, ela vai ser testemunho, ela vai ser biografia, apenas isso. Quando você falar daquele eu abusado, destruído e maltratado, você vai falar, fizeram isso comigo, não fui eu que fiz. E a partir daí você vai reconstruindo sua natureza. Porque quando fizeram isso com você, quando fizeram essas maldades e quando expuseram você a essas coisas, eles instigaram em você uma resposta automática do teu sistema cognitivo, da sua personalidade. Eles fizeram com que você respondesse a esses estímulos. Você se sentiu devastado, destruído, e nessa forma você criou uma fortaleza, você criou uma resposta. Essa resposta muitas vezes é um espírito de rebeldia, é uma coisa que você precisa se vingar ou você precisa dominar aquela situação de qualquer forma e mostrar para todo mundo que ninguém mais abusa de você ou que ninguém mais te domina, ao mesmo tempo que você olha para si e chora todos os dias falando por que eu sou vítima dessa situação, por que até hoje isso me assombra. A restauração do teu eu por esse enfrentamento é uma coisa tão... é um passo a passo. E eu tô vendo a sociedade romantizar, eu tô vendo a sociedade resumir os pensamentos suicidas ou resumir a depressão apenas pelos sentimentos que são reflexos dessas vivências. As pessoas não estão dando atenção ao que essas vivências, ao que essas experiências fizeram com ela. As pessoas não estão indo lá no fundo buscar quem elas se transformaram por causa do que aconteceu lá no passado. Elas não conseguem olhar para si mesmas com um olhar de amor, de caridade. Quando vem um pensamento egoísta, quando você se vê numa situação onde você deveria ser bom e instintivamente você é mau, você se crucifica, você fala, eu sou o pior ser humano do mundo, eu não consigo... Eu não sei por que eu tô sentindo esse ódio, eu não sei por que eu tô sentindo essa inveja, eu tenho que negar isso, eu tenho que repreender isso não existe, sabe? E aí você aplica força em evitar de ser aquilo. Quando na verdade você tinha que se pôr pra fora de si e falar, eu sou isso aí mesmo, e isso vai mudar. Eu sou essa pessoa e eu vou transformar. Da onde vem esse pensamento? Por que eu tô fazendo isso dessa forma? Por que eu tô pensando assim? Por que eu estou com essas emoções? Por que eu estou com essa raiva? Qual é a natureza disso? Ela surge em algum lugar da tua memória, ou ela surge como um reflexo, ela surge como uma resposta de algumas coisas que aconteceram e você não tem acesso. Quando você sai da situação e começa a ver por fora, quando você dissocia daquilo que está acontecendo e você analisa quem é que está realmente vivendo aquilo e por que está realmente vivendo aquilo, fica muito mais fácil de você tratar. Será que eu estou conseguindo me fazer entender? A resposta e as coisas duras que as pessoas não querem falar sobre suicídio e sobre depressão é que eles estão transformando a depressão num sentimento aceitável ou numa coisa de tipo, ah, tá tudo bem. Tá tudo bem você ser desse jeito, mas vamos fazer algo a respeito com você. Vamos buscar as suas raízes, vamos entrar no teu passado, vamos lá no fundo ver quem foi que te machucou, vamos lá na sua história anterior, lá no começo, escrever uma biografia assim, ó, sobre você e falar, tal pessoa fez isso, fez aquilo e eu perdoo.
e eu vou começar de novo. E eu vou fazer outra história a partir desse momento. Começa a se colocar de frente do espelho e falar para si mesmo assim, ó, eu sou isso e eu não gosto. Existe uma passagem aqui onde eu faço um afrontamento com a minha alter ego, com a personalidade que eu criei para representar o meu transtorno. Eu falo que medidas desesperadas são sempre soluções momentâneas que abrem espaço para problemas cada vez maiores no futuro. Toda vez que você toma uma atitude impulsiva, toda vez que você faz alguma coisa no calor das suas emoções, elas vão trazer consequências muito grandes. E enquanto você está sendo afrontado por essa sombra, tudo que ela faz é fazer você tomar decisões impulsivas, porque você não consegue analisar qual é a natureza de tudo isso. Dá só um tempinho que eu vou achar aqui a passagem que eu realmente me afrontei, que eu realmente me olhei no espelho e falei, eu não gosto de você. E como que eu fiz isso? Tem um capítulo, o 6º capítulo do meu livro se chama Identidade, que foi quando eu comecei a realmente determinar quem eu era. Foi quando eu comecei realmente listar qual era a personalidade da Adriane, que até então era transtornada, dissociada, não tinha nenhuma forma física, ela tinha N coisas, né? Uma pessoa com transtorno de personalidade não adquiriu plenamente a capacidade de criar estratégias, de pensar, arquitetar e executar um plano preciso. Ela passa anos da sua vida perecendo por ser incapaz de pensar a longo prazo ou simplesmente por ignorar esses pensamentos. As emoções presentes são tão torturantes e angustiantes que elas exigem uma atitude rápida, uma medida desesperada para parar a dor. Isso vai levar você ao suicídio. Medidas desesperadas são sempre soluções momentâneas, que abrem espaço para problemas cada vez maiores no futuro. Eu passei toda a minha vida tentando sair dos problemas que eu mesmo criava, para tentar resolver outros problemas anteriores. Tentar descobrir como tudo começou é o mesmo que perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eu já não me lembro. E eu cheguei em um ponto que qualquer passo para frente ou para trás poderia ser um novo problema que eu queria desesperadamente evitar. Minha vida transtornada chegou num ponto que virou um campo minado e eu estava no estágio que precisava ficar parada para não explodir a qualquer movimento. Então chegou um determinado caminho da minha vida, uma determinada situação que eu me vi numa bifurcação que eu falei, para qualquer lado que eu for agora, vai dar ruim. Qualquer coisa que eu fizer, acabou. Será que você já conseguiu chegar nessa decisão, nesse momento de falar assim, agora eu tô num campo minado, qualquer coisa que eu fizer vai gerar pensamentos ruins, vai trazer coisas ruins, vai me dar um reflexo ruim de quem eu sou? Será que você já chegou nesse ponto aonde você pode falar que precisa parar? Precisa analisar, precisa fazer um raio-x de si mesmo? Eu só vou achar o ponto aqui. Eu devia ter separado antes, mas eu não consegui. Então, eu queria muito... Para quem não sabe, eu em um determinado momento da minha vida, e enquanto eu analisava o meu transtorno, eu entrei numa dissociação de personalidade. Eu criei alter egos, são outros eus. Uma outra questão, é um braço do transtorno de personalidade, às vezes você acha que é outra pessoa. Eu realmente tinha momentos que eu era outra pessoa. E essa pessoa, ela tinha suas próprias raízes. Então, o veneno em mim, plantado atrás, era tão grande que eu criei uma outra pessoa para viver no meu lugar. E essa pessoa desencadeou tudo os erros
O que eu tava pensando hoje que me fez vir aqui gravar esse vídeo é que eu tô vendo muita gente tentando ajudar, de fato. E é muito bom que as pessoas já, quando alguém tá em depressão, quando alguém tá pensando em suicídio, é imprescindível essa ajuda. Só que o problema é que a mente doente, ela interpreta a ajuda de uma forma errada. Então eu preciso falar pra você que tenta ajudar alguém que tá em depressão, que tenta passar uma mensagem positiva, cuidado até com o que você fala. A mente doente, ela vai interpretar coisas da forma que ela quer. Assim como eu disse que a gente tem pensamentos egoístas, a gente tem reações desesperadas e momentâneas, o transtornado ele não aprendeu a resolver esses pensamentos. Você reflete uma coisa instintiva. Quando o instinto aflora, quando a personalidade border aflora, quando a dominadora, o chantagista, o vingativo, quando ele sai, a tendência nossa é ou justificar as atitudes, né, procurar uma resposta, porque eu sou assim, porque eu sou assado, e por causa do transtorno eu faço isso. Ou você tende a repreender aquilo e fazer daquilo o veneno, que vai crescendo dentro de você e vai gerando mais reações, e vai gerando mais respostas, e vai te levar até a morte. E em momento nenhum você consegue se enfrentar. Em momento nenhum você consegue ver. Você não consegue olhar no espelho. O bom que se eu soubesse gravar vídeos, é que eu editava e tirava essa parte, né? Que eu quero achar um texto específico no livro e eu não consigo. Mas eu vou achar, talvez. Bom, eu vou finalizar aqui com esse pensamento de enfrentamento que você precisa ter, e eu vou achar o conteúdo que eu tô falando, o trecho específico que é de frente pro espelho, né? Você se colocar quem você é e falar, isso não está certo, eu vou escrever. Eu juro que eu vou postar esse texto aqui na página. Eu vou pôr esse capítulo, vou disponibilizar esse capítulo que fala sobre isso, porque realmente é que ele veio no meu pensamento agora, mas era realmente sobre isso que eu queria falar para passar para vocês. De olhar para si mesmo e não ter mais ódio, saber que você se transformou nessa pessoa que você hoje odeia. As coisas que aconteceram na sua vida te levaram a chegar neste ponto. E tudo bem, enfrente tudo isso, volte lá atrás, busque as raízes deste problema grande. E quando eles vierem à tona, quando eles ferverem contra você, porque eles fervem contra você para fazer você concluir que você não é digno, que você não é bom bastante, que você está no mundo por ser um peso. Então, quando esses problemas eclodirem de dentro de você e você se der conta de que está com esses pensamentos, de que você se desmerece, é o momento de você dar o passo seguinte para se transformar. É o momento de se enfrentar e falar assim, a depressão, ela não é um sentimento. O suicídio, ele é uma atitude impulsiva. E
ir lá dentro e transformar essas coisas, transformar esse mal, transformar essa pessoa que você tanto rejeita em uma pessoa melhor, é o trabalho da sua vida. Tá tudo bem ser quem você é. Tá tudo bem que a vida tenha feito coisas contra você e infelizmente chegou nesse ponto. Tá tudo bem. Só que a partir de hoje, você precisa assumir um compromisso com si mesmo e com o teu espelho, com o seu reflexo, de que você vai aceitar que tem coisas em você que precisam ser alteradas. Não está no outro. A diferença não está em quem não te apoia, no berço que você não tem, no reconhecimento que você não tem. A resposta não está nas pessoas que te fazem mal, que te levam ao extremo ou que te fazem... Eu peço desesperadamente para muita gente ao meu lado, gente, não me leva no limite não, não faz eu chegar no ponto máximo não, eu já tô no extremo, se eu passar daqui eu mato alguém. Eu peço, por favor, não me leva, mas infelizmente as pessoas vão continuar fazendo isso com você cada vez mais. Elas vão te levar no extremo, elas vão abusar de você, elas vão te fazer mal, elas vão te rejeitar. E cara, sinceramente, eu cheguei à conclusão de que tem pessoas recebendo tudo, tem pessoas tendo amor e parece que nem o amor é o suficiente. Até o amor mata. Até as pessoas que nascem em berço de ouro estão sofrendo tanto quanto as que estão jogadas na manjedoura. Até as pessoas hoje que têm todo apoio, que estão aí cercadas por toda a sua família, que estão... Elas não conseguem se encontrar. Elas olham para si mesmas e tiram a conclusão de que são seres humanos horríveis, pesos, sobrecargas, gastos. E essas pessoas também estão se matando. Então, não depende de quem está te dando apoio, não depende de quem está te ajudando, não depende do seu psiquiatra. Essas pessoas só vão te dar caminhos e ajudar você a encontrar os caminhos por onde andar para ser alguém. Só que a decisão de ser alguém está em você. A decisão de olhar para si e aceitar que realmente eu tenho pensamentos egoístas, eu sou abusadora, eu sou uma pessoa traída, eu sou uma pessoa tóxica. Isso não é para te deprimir mais. Isso não é para te matar mais. Isso é para servir de história para você. Isso é o que você tem que transformar. Ai, Drica, mas como que eu vou transformar? Confronto, força, discernimento vindo de Deus. Você tem que olhar para aquela situação e ao invés de se pôr como vítima e ao invés de falar, eu sou assim e acabou, e isso é da minha natureza, da minha personalidade. Não, cara, você não é assim, você não tem obrigação de ser assim, você pode se transformar, você pode se cuidar, você pode falar para si mesmo, dá pra ser diferente. Dá pra fazer a diferença, dá pra aguentar isso daqui, dá pra aguentar essa humilhação, dá pra aguentar essa afronta. Ontem, cara, eu passei por uma experiência, por uma situação que eu queria matar uma pessoa, juro. Essa pessoa me fez um mal, ela me fez um mal tão grande, ela fez uma maldade comigo, uma maldade sem tamanho, e eu fiquei com ódio, e eu fiquei com uma raiva, que eu falei, se eu ver essa pessoa na minha frente, eu vou voar no pescoço dela sem pensar duas vezes. E orando essa madrugada, e olhando pra tudo que eu sou, eu falei, eu não sou mais esse ser humano. Eu não sou mais essa pessoa que age por instinto. Eu não sou mais esse animal solto e desenfreado, que faz maldade para as pessoas, que faz de tudo, que tá no limite. Não, eu não sou mais isso. Eu aprendi a controlar, eu posso controlar. Cara, a gente pode sim. Pode sim. Aprenda os caminhos, sabe? Respira fundo, se retira, se respeite, converse com si mesmo, se coloque de lado, se coloque fora da situação. A explosão, ela só vai te gerar prejuízos. O mundo, ele tá indo desenfreadamente, ele tá parecendo um trem desgovernado, rumo a pessoas impulsivas, a pessoas destrutivas, a pessoas que valorizam o ego em primeiro lugar. Todo mundo tá na borda, todo mundo é borderline de um certo ponto. Porque ninguém pensa mais nas suas atitudes. Essa raiz, esse instinto, ele vem à tona, ele ferve, você joga ele pra fora, você gospe ele na cara das pessoas. Você fala pra todo mundo quem é e por que é e pra que veio. A troco de quê? Você tá ganhando o quê com essa natureza instintiva sua? Você tá ganhando mais dor. E aí as pessoas romantizam essa depressão, essa depreciação de si mesmo, esse sentimento de culpa, essa dor, essa tristeza. As pessoas romantizam, as pessoas fazem uma cápsula em volta do sentimento, da sensação, sem lembrar que lá por baixo existe alguém
capaz, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que existe, um ser humano com essência, com natureza, com bom senso, com raciocínio. A diferença é que você tem uma doença, um problema químico que talvez o seu cérebro esteja sendo dificultado de ter esses pensamentos de reação. O seu cérebro está bloqueado para atitudes, ele não está produzindo os neurotransmissores necessários que te dão o controle, ou que te dão as emoções necessárias. As emoções, assim, todas turbulentas, elas estão afogando o seu bom senso. Então, tá na hora de você tomar uma posição sobre si mesmo e olhar para si de uma forma encorajadora. Ser o seu terapeuta, ser a primeira pessoa que vai falar: você não vai sair que nem uma louca por aí. Você não vai fazer essas atitudes, você não vai ter essa reação agora, não hoje, não neste momento, não para isso. Pensa de novo, reage, pensa mais um pouco, vai mais um pouco além, reflete mais, absorve mais dessa situação. Respira fundo e não alimenta o monstro dentro de você. Não tenta alimentá-lo com mas por que você passou tudo aquilo? Mas por que a pessoa fez tudo aquilo com você? Mas por que? Não compensa. Quando Deus te olha, quando Deus te trata, quando Ele quer transformar você, Ele não acusa você, Ele não aponta o dedo para você falando que você foi culpado de tal coisa e tal coisa e tal coisa. Não, Ele fala: tudo bem, você fez isso, agora vem, vamos fazer diferente. E você tem essa capacidade de fazer isso todos os dias que o seu instinto aflorar, todos os dias que a sua personalidade transtornada subir a vapor, a crises, a ódio, a mágoa, a rancor, a dor, a desprezo, a sensação de fardo, eu sou errado, eu sou um fardo, eu sou um acúmulo de coisas erradas. Você tem a capacidade de olhar para si mesmo com amor e compaixão e falar: espera aí que não é bem assim. Confronto. Eu estou convidando você a fazer um exercício de confronto, dia após dia. Eu não disse que seria fácil, eu não disse que é uma coisa boa. Nós temos vários caminhos, todo mundo está falando o que é depressão, o que é bipolaridade, o que é transtorno de personalidade. Todo mundo está falando sobre isso, todo mundo está falando sobre as sensações, todo mundo está falando sobre as emoções. Mas ninguém está falando sobre o que você é, ninguém está falando sobre a natureza, sobre o veneno da raiz. E o veneno da raiz é o dia a dia, é como você faz valer a pena, é como você se trata, é como você se policia. Gente, é tão difícil falar sobre isso. Eu queria realmente falar para vocês que é um exercício fácil, prático. Eu queria dar uma receita e falar: faz assim quando você estiver em crise. Mas não, cara, a receita é querer. A receita é determinar todo dia. E se você esquecer disso, como eu esqueço várias vezes, se você esquecer disso, velho, volta lá. Anotou, volta no vídeo que você viu, volta no texto que você leu, volta no que você escreveu e lembra. O primeiro motivo por eu ter escrito esse livro foi para mim mesma. Foi para eu poder reler esse livro toda vez e falar assim: eu aprendi uma lição com o transtorno. Eu aprendi a enfrentar esse transtorno. Eu aprendi que eu posso. Eu aprendi que eu era um ser humano horrível, desprezível, eu era um peso e eu era morta. E eu descobri que eu podia me cuidar, eu descobri que eu podia me policiar, eu descobri que eu tenho domínio sobre mim. A diferença do ser humano para um animal é que o ser humano é racional. O ser humano tem competência, foi dado por Deus a você. O domínio foi dado por Deus, a capacidade. E aonde essa capacidade se perdeu? Em que momento da sua vida você deixou de ser o dono da sua própria verdade? Você é escravo de si mesmo, dos seus instintos, das suas reações, dos seus sentimentos. Você está se deixando se escravizar porque todo mundo está falando que a depressão é normal. O fato dela ser normal e dela estar presente entre nós não significa que ela pode fazer o que ela quiser. Não significa que ela pode matar todo mundo. Eu decidi enfrentar essa sombra e não é uma caminhada fácil. Olha pra minha cara de cansada. Eu podia ter me maquiado pra fazer esse vídeo e tá parecendo muito bonitinha pra vocês. Só que não. O meu rosto ele é o reflexo do cansaço de uma luta diária contra um transtorno de personalidade que sempre vai existir. Eu sempre vou estar na borda, eu sempre vou estar cheia, eu sempre vou estar pronto de explosão. O que mudou em mim é que de alguma forma eu tratei o veneno, tirei o veneno que ficava injetando no meu sangue
ódio, raiva, rancor, mágoa. Eu joguei aquilo fora. Em um momento eu fiz um afrontamento sobre mim e eu falei, a partir de hoje nós vamos conseguir. A partir de hoje eu vou tratar sobre isso. A partir de hoje eu vou começar de novo. Todos os dias eu começo de novo. Eu leio o meu livro todo dia um pouco. Eu desenvolvi gatilhos, eu desenvolvi técnicas e coisas que fazem eu me amar quando eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. É sobre isso que eu tenho falado nos vídeos o tempo todo. Não é romantizar as emoções, não é fazer com que a depressão seja aceita e passar a mão na sua cabeça e falar, tá tudo bem, ser assim. E todo mundo é assim, todo mundo sofre, todo mundo... Existe um nível, existe um limite, existe um momento que você tem que ser respeitado, existe um prazo. Eu sempre falo isso para todo mundo que eu tô conversando, que eu estou ensinando. Respeita seu prazo, coloca você ali numa cama, quando você tá depressivo, quando você tá realmente triste e tudo sobrecarregado. Se dê aquele tempo, se dê aquela oportunidade para refletir, para se acalmar, sim, se dê. Só que tem um momento que você tem que se afrontar. Chega o dia que você precisa levantar. Eu já falei em outro vídeo sobre isso. Pode procurar, aqui na página tem, no YouTube tem também, sobre o vídeo, falando sobre os seus limites, sobre se respeitar. O que acontece é que as pessoas não estão colocando mais esse respeito, as pessoas estão levando tudo ao extremo, as pessoas estão dominadas pelas sensações. E por essa onda, por essa tsunami de falar que a depressão e o suicídio é normal, que eles estão na sociedade, que eles vão matar todo mundo. Então o mundo instintivamente está aceitando perder pessoas para o suicídio. Todo mundo está aceitando que realmente o suicídio e a depressão são o mal do século. E todo mundo passa por isso, e todo mundo tem isso, e tá tudo bem. E às vezes muitas pessoas dão ferramentas para você ficar melhor. Não sei se está travado. Acho que não. As pessoas até dão ferramentas para você melhorar, fazer esporte, fazer exercício, ter uma vida boa. Eu também faço isso. Eu também ensino pessoas a se motivarem, a acreditarem em si, mas no momento da crise, no momento da raiva, no momento da crise, no momento de dor, no momento que você tá lá no fundo do poço, você tem que olhar para cima e falar, eu vou subir. Aprender a ignorar. Ignorar não é a palavra certa. Aprender a pegar esses pensamentos ruins. Pensamentos de inveja, pensamentos de possessão, pensamentos destrutivos, pensamentos de autossabotagem. Aprender a pegar esses pensamentos como se você pegasse ele com as mãos e falasse assim, eu estou pensando isso. E o que eu vou fazer a respeito? Eu vou realmente ser essa pessoa? Eu vou fingir que eu não sou essa pessoa? Ou eu vou aceitar, eu sou isso aqui, eu pensei isso aqui e vou transformar? Não, não é certo. Você tem que fazer uma didática com você mesmo. A situação em que eu estou presenciando, ela exige uma análise mais forte. A situação que eu estou vivendo exige que eu repense a respeito. Isso aqui precisa ter mais empatia. Eu não posso ser egoísta nesse ponto, eu não posso pensar dessa maneira. É nessa didática, é dessa forma que você reeduca esses pensamentos. Aí você volta eles para a sua ordem natural e começa a refletir e começa a responder melhor. Será que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? O afrontamento é necessário. Se conhecer é necessário. Mostrar quem você é para si mesmo é necessário. Mas se conformar com isso não é aceitável. Eu vou continuar gravando vídeos onde eu falo bem do borderline, onde eu coloco as vantagens dessa personalidade tão distintas. Eu vou continuar gravando vídeo onde eu falo como lidar com essas pessoas, como ter paciência com elas, como respeitar os nossos limites, como não levar a gente até a borda novamente. Mas eu vou continuar gravando vídeos para falar para você, saia da borda, desce daí, se controla. Nenhum psiquiatra vai fazer isso por você, nenhum remédio, eles te ajudam. Eles fazem você se encontrar quimicamente, eles fazem o seu cérebro raciocinar melhor e te dar a resposta melhor do que está acontecendo. Mas nenhum médico, nenhum remédio e ninguém, nenhum pastor, nenhum padre, nem
Só Deus, cara, que vai te dar o discernimento e a sabedoria para aceitar quem você é, confrontar quem você é e decidir fazer diferente. Cuidado, o meu recado é às pessoas agora que fazem boas mensagens, que dão mensagens de carinho motivacional. Cuidado com o que você fala no momento que você está falando com uma pessoa transtornada, porque ela absorve aquilo de maneira errada, às vezes. Você está falando que há todo apoio, ela tem... a gente te ama, se você se matar a gente vai sofrer, não sei o quê. Então isso aí a pessoa, ela recebe de uma maneira errônea. Então cabe a essa pessoa interpretar como ela está recebendo. E cabe a você ter a cautela de explicar, eu sei que às vezes você está me entendendo mal, eu sei que às vezes aí na sua cabeça, seu pensamento não está refletindo exatamente o que a gente espera que seja, mas tenha calma, vamos conversar sobre seus pensamentos, vamos analisar sobre o que está realmente te incomodando, não tenta concluir o que uma pessoa sente, não tenta concluir o que uma pessoa quer, ou o que uma pessoa precisa. Vamos conversar sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo, mesmo que seja um sentimento egoísta, mesmo que seja um sentimento destrutivo, mesmo que seja um pensamento ruim, negativo. Vamos conversar sobre isso literalmente. Vamos falar abertamente sobre quem você é, sem mentir, sem pôr máscaras, sem romantizar. Eu estou sofrendo, tá doendo, eu vou me matar, eu vou não sei o quê. Eu sei, cara, todo mundo tá pensando nisso em algum momento agora. Muita gente está pensando nisso em algum momento agora. Só que chegou a hora das pessoas olharem a raiz. Chegou o momento que precisa ser enfrentado. Ou em 2019, os números de suicídio de 2018 vão ser só fichinha. Eu não aguento mais ver isso acontecer. Como eu disse no início, nessa semana eu percebi que não interessa onde você está. Se você nasceu em berço de ouro, se todo mundo te ama, se você tem tudo. Ou se você é rejeitado, se você vive lutando pela vida sozinho. Isso não interessa. Interessa o que está aqui na sua mente. Interessa a conclusão que você tira a seu próprio respeito. E você pode alterar esses pensamentos se você aprender como eles funcionam, se você aprender de onde eles vêm. Tá combinado? Eu prometo fazer mais vídeos sobre isso, sobre esse afrontamento. A partir de hoje eu vou começar a fazer uma análise sobre como eu consegui me afrontar em determinadas situações de raiva, situações extremas, e eu fui aprendendo a ter domínio. Eu vou achar o capítulo aqui que eu prometi, que eu vou publicar, eu vou escrever sobre essa afronta. E no decorrer dos meus próximos vídeos, eu espero transformar essa realidade de suicídio em pessoas fortes, em pessoas que aceitam. Sim, eu tenho um transtorno. Sim, eu tenho depressão. Sim, eu sou bipolar. Só que eu não sou foda porque eu venci. Tem muita gente que fala, eu venci a depressão e eu sou muito bonzão por isso. Não, você não é bonzão. Você é um ser humano. Certo? A diferença é que as pessoas estão colocando nome, elas estão dividindo a humanidade entre fortes e fracos. Forte é quem finge que venceu e que não sente nada. E fraco é quem está sucumbindo, quem está jogado, quem está romantizando a depressão. A verdade é que ninguém está vendo realmente a estrutura de si mesmo. Ninguém está sabendo mais se autoanalisar. Ninguém mais está sabendo se autoconfrontar. Tá certo? Beijinho de luz para todo mundo. Siga o canal Ponto de Luz, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, vai lá se inscrever no YouTube, curte a página aqui, a página do livro Eu Não Me Suicidei, também já está no Facebook, publicação do livro é logo em breve, e eu pretendo escrever muito mais coisas, eu pretendo lapidar, eu sei que às vezes eu sou confusa, às vezes eu fico tumultuada nas palavras, como eu disse, meus vídeos não são preparados, eu vou conversando conforme eu vou lembrando das experiências que eu vivi, então eu peço muitas desculpas se ficou confuso em algum momento. Mas se ficou confuso, vem falar comigo. Eu dou meu WhatsApp para todo mundo. Eu converso com todo mundo sobre depressão, sobre transtorno de personalidade, sobre pensamentos. E eu já tive pessoas para falar comigo que elas vieram para falar assim, Adriane, eu preciso contar que eu sou uma pessoa horrível. E eu não aguento mais ser uma pessoa horrível. E horrível que eu tô dizendo, gente, é que a pessoa tá aceitando para si mesma que ela é um peso, ou ela é tóxica, ou ela é má. Sabe? E ela tá tentando ser boazinha, porque o mundo quer pessoas boazinhas, o mundo quer pessoas otimistas, o mundo quer pessoas legais, o mundo não quer uma pessoa que tem pensamentos automáticos invejosos. A diferença é como você aplica. Tem pessoas que realmente são invejosas e não querem mudar isso, se alimentam e fazem, e encarnam aquilo que elas são, elas vivem aquilo. Isso são pessoas realmente doentes.
Essas são pessoas que não querem sair da condição. Essas são pessoas condenadas ao sofrimento. Agora, se você quer sair desse sofrimento, se você quer deixar, se você quer tirar essa sombra do suicídio que está pairando na tua frente agora, você precisa entender que ser alguém dessa forma não condena você eternamente a esse fardo. Jesus transformou minha vida, me transformou numa pessoa pura, numa pessoa limpa, numa pessoa nova. Existe um caminho para isso e eu aprendi e eu quero ensinar a quem está disponível. Então, fica minhas desculpas, fica meu abraço, meu beijo aqui, pela confusão às vezes do vídeo, pelo vucu-vucu. Eu espero que eu tenha passado a mensagem que eu queria. Eu espero que ao rever esse vídeo muita gente interprete de maneira diferente o enfrentamento. Para de romantizar, para de achar que depressão e transtorno é só sentimentos, é só essa nuvem que está pairando sobre a nossa sociedade, essa tsunami pesada de suicídio que está em cima da gente, ela só é a ponta do iceberg. Então, muita gente precisa aprender a se conhecer. O autoconhecimento é a resposta para tudo. Beijinho de luz da Drica. Eu adorei estar aqui com vocês mais uma vez. Espero estar de volta o mais breve possível. E eu vou compartilhar o vídeo no YouTube também. Se inscreve no canal Ponto de Luz, deixa seu like e compartilha.